As viagens de Maria Chuvelinda. Maria Chuvelinda de Jesus da Silva era uma moça que aparentava ter uns 20 anos de idade. Não era feia, mas também não era bonita. Seu cabelo não era liso nem tampouco encarapinhado. Era magrinha e, a julgar pela sua provável idade, parecia que tinha esquecido de crescer. Por isso, qualquer roupa lhe caía bem. Mas quando começava a andar, era um desengonço só. Era dona de uma cor de pele que fazia lembrar o jambo, e os seus olhos eram pretos que nem uma graúna, e redondos como uma jabuticaba. Séria até que não era feia, mas quando sorria, mostrava seus dentes esparramados dentro da boca e que deixavam muito a desejar. Pois é, Maria Chuvelinda nasceu e foi criada no sertão do Ceará, em Querência, no meio a muita fartura. Fartura de escassez. Faltava água, faltava comida, faltava trabalho, faltava de tudo um pouco, porque faltava chuva. Esta era a sua vida, não conhecia outra. Recebeu esse nome porque nasceu pertinho do dia de São José. E segundo a crendice popular do sertanejo, se não chover até este dia, não chove mais. Fazia muito tempo que a chuva não chegava por ali. Seu nascimento foi uma festa só. Em meio ao barulho da chuva, pulando nas telhas tortas e rotas da pequena e pobre casa. Então, seu pai resolveu homenagear a chuva, uma visita tão rara e ilustre que acabara de chegar em Querência, batizando sua filha de Maria Chuvelinda. Duas alegrias num dia só, para encher o coração do velho sertanejo de satisfação e esperança. Desde menina, Maria Chuvelinda foi acostumada com o trabalho. Quando não estava ajudando sua mãe na lida doméstica, estava ajudando seu pai na roça de milho, feijão e mandioca. Aos sábados iam para a cidade, ela e seu pai, para vender a produção do roçado. Na volta, sempre paravam na casa da madrinha Januária. Sua filha, a Maria das Dores, tinha ido morar longe dali. Andava lá pelos lados dos rios de Janeiro. Fazia tempo. Vira e mexe, a madrinha recebia a carta da filha. Contava cada coisa, só Deus mesmo para acreditar. A das Dores contava que lá onde estava trabalhando tinha muita água, mas era tanta que a vista não alcançava quando terminava a repartição entre a água e o céu. E para piorar a tal história, a água era mais salgada que a carne de sol. Ah, isso não poderia ser verdade. O tempo foi passando, sol a sol, e nada diferente acontecia por aquelas bandas, a não ser a precariedade que ia aumentando dia a dia. Até que numa dessas idas até a cidade, sua madrinha lhe entregou uma carta de sua filha, a das Dores. Com a ajuda de Januária, leu devagarinho a pequena carta até o fim. Ficou surpresa, porque a das Dores estava lhe convidando para trabalhar lá nos rios de Janeiro. Uma madama, amiga de sua patroa, estava precisando de uma empregada de confiança. Iria dormir no serviço e seriam praticamente vizinhas. Se aceitasse o emprego, mandaria o dinheiro da passagem e combinariam o acerto para a chegada na cidade. Naquela noite, Maria Chuvelinda não dormiu. Não pregou os olhos. Sua cabeça só pensava no convite que das Dores tinha lhe feito. Gostava dali, da sua terra. Afinal, só conhecia aquele lugar e aquela vida. Porém, também sabia que os tempos, que já eram difíceis, estavam cada vez mais difíceis. Tinha crescido e seus pais também ganharam mais idade. Era a filha mais velha, por isso se sentia um pouco responsável pela família. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Como seria a vida naquela cidade
tão esquisita, que tinha tanta água e ainda por cima salgada. Como aguentar a saudade da família? E aí se lembrava que não estaria só. Teria a ajuda de sua amiga, quase prima, quase irmã, a das dores. Pensou no dinheiro certo que iria ganhar. Pensou, repensou e pensou de novo até cair no sono. E assim foram os seus dias, uma mexida só na sua cabeça. Depois de alguns dias, resolveu conversar com seus pais sobre o convite recebido. Cara de seus pais, Juventino e Toinha, que era Maria Antônia de batismo, foi de espanto. Passado o espanto, começaram as considerações. Eles tiveram os mesmos sentimentos que a filha já havia experimentado. Todavia, ajudaram a decidir a questão. Acharam que a filha deveria ir para tentar um destino melhor do que tiveram. Resolvida então a dúvida, agora era necessário enviar a resposta para a das dores. No sábado seguinte, após a feira, Maria Chuvelinda e o pai foram até a casa da madrinha Januária. Tempos depois, chegou a carta dos Rios de Janeiro, informando a combinação para a chegada dela e o dinheiro para a viagem. Tudo combinado. Agora era a hora dos preparativos, que não seriam muitos. A madrinha fez-lhe algumas peças de roupa. Também lhe deu uma sandália, uma bolsa e produtos de higiene pessoal. E lhe emprestou uma pequena mala marrom de couro. Seus pais também lhe deram uma pequena quantia para ajudar na viagem. Certamente iria precisar, pois seriam longos dias de estrada. E o dia da partida chegou. Coração na mão, olhos no horizonte. Muita choradeira, muita recomendação, muitos abraços, muita reza e muita bênção. E Maria Chuvelinda partiu do pequeno povoado de Querência para a casa da madrinha, onde dormiria. No dia seguinte, pegaria o ônibus para a capital e de lá outro, rumo aos Rios de Janeiro. Logo cedo, viu o ônibus aparecer em meio à poeira. Partiu rumo ao desconhecido, com o coração na boca e os olhos úmidos, tendo apenas sua madrinha como testemunha e a velha igrejinha. Porém, a paisagem tratou de distrair a inquietação de Maria Chuvelinda. À medida que o ônibus ganhava estrada, as paisagens iam se mostrando diferentes. Começou a aparecer diante de seus olhos o verde de algumas plantações. Lembrou-se do marrom árido da roça de seu pai, esperando que a chuva chegasse para vicejar. Começou a ver morros diferentes, contornos aparecendo lá longe na estrada a perder de vista. Capins, plantações, casinhas isoladas, vilarejos e finalmente a primeira parada em um posto de gasolina para o lanche. E esticar as pernas, pois havia ainda muito chão pela frente. Maria Chuvelinda não sabia o que fazer nem para onde ir. Observou muitas mulheres entrando em uma porta e foi atrás. Ali estava o que ela mais precisava naquela hora: o banheiro. Depois foi para um canto e comeu umas bolachas que sua mãe tinha lhe dado. Logo apareceu uma moça também muito magrinha que puxou conversa. Descobriu também que estava indo para os Rios de Janeiro. Sentiu-se aliviada com a nova companhia e a viagem prosseguiu. As paisagens e as estradas iam se sucedendo na sua janela como se fosse um filme. Aliás, coisa que nunca tinha visto. Finalmente, depois de muito tempo na estrada, chegaram no tal dos Rios de Janeiro. Seu coração sentiu medo. Logo de cara, ao descer do ônibus, ficou perturbada com o trança-trança de gente e com o falatório. Mal conseguia raciocinar, até que, de repente, ouviu alguém gritando o seu nome. Olhou para trás e avistou sua querida amiga das dores. Ufa, que alívio! Aí o resto foi fácil. As duas, depois de muito se abraçarem e se beijarem, entraram em um novo ônibus. Mais novidades passando pelas novas janelas. E das dores não parava de falar.
Queria saber de sua mãe, queria contar as coisas dos Rios de Janeiro, queria lhe falar da Dona Terezinha, sua futura patroa. No entanto, Maria Chuvelinda, ainda tonta com tanto movimento, novidades e cansaço da longa viagem, não registrava nada. Só queria saber de uma coisa: esticar o corpo numa cama. Até o chão serviria. Seus ossos estavam moídos por causa da longa viagem e pelo medo do desconhecido. Desceram do ônibus, andaram alguns metros e finalmente chegaram no destino final. Das dores tocou uma campainha e, de repente, um enorme portão de ferro foi aberto, como um milagre, sozinho. Igual àquele, Maria Chuvelinda só tinha visto no cemitério da igreja da cidade da sua madrinha. Passaram pela portaria e logo das dores a apresentou para um senhor, baixinho, moreno e com um bigodinho fininho, de nome Cícero. Ele era o porteiro. A seguir, sua amiga abriu uma porta. Maria Chuvelinda achou que era a porta da casa da sua patroa, mas não, era uma coisa inexplicável. Era um cômodo como uma caixa, que só tinha essa porta e se movimentava para cima. E ela logo sentiu um frio na barriga. Que medo! De repente o tal cômodo parou e a única porta se abriu. Das dores foi logo avisando que tinha chegado no andar da casa da Dona Terezinha. Achado o número da tal casa, sua amiga tratou logo de tocar a campainha. De repente, a porta se abriu e atrás dela apareceu uma senhora baixinha, muito simpática e sorridente, e dona de um par de olhos de um azul tão intenso que pareciam mais 2 bolas de gude como as de seu irmão Zeca. Feitas as devidas apresentações, Dona Terezinha pediu-lhe que entrasse e foi logo mostrando seu novo quarto, e depois lhe ofereceu um lanche. Ah, era tudo o que ela queria. Hoje não se fala em trabalho. Deve estar muito cansada, Maria Juvelinda, disse Dona Terezinha. Logo foi corrigida pela nova empregada. Madama, meu nome não é Juvelinda, e sim Maria Chuvelinda, pois nasci um dia em que a chuva caiu para molhar a roça de meu pai. Coisa rara lá pelas minhas bandas. O nome Maria foi dado por uma questão de fé e tradição de família. Todas as mulheres de minha família são Marias, mas podem me chamar de Chuvelinda. E Chuvelinda, já com o estômago forrado, finalmente pôde esticar seu esqueleto, adormecendo profundamente. E novo dia chegou. Acordou cedo e ficou sentada lá na cozinha, olhando para tudo que era lado, esperando as ordens da patroa. Nossa, quanta coisa diferente! Quantas panelas, quantas canecas, quantos copos! De repente, Dona Terezinha apareceu na cozinha com um sorriso e deu-lhe um bom dia generoso. Chuvelinda, ainda acanhada e sonolenta, respondeu prontamente. Então as ordens começaram a ser passadas. A primeira delas era sobre o café, imprescindível àquela hora da manhã. Dona Terezinha explicou como seria o seu café e seus acompanhamentos. Um deles era um tal de croissant e uma tal de baguete, que Chuvelinda deveria comprar diariamente na padaria do Sr. Manel, lá na esquina. A moça se atrapalhou toda. Era muita informação vinda de uma só vez. Dona Terezinha repetiu pacientemente tudo. Entretanto, Chuvelinda entendeu quase tudo, menos o nome dos negócios que ela teria que comprar todo dia na padaria. Croaquê, madama? Croissant, Chuvelinda, respondeu Dona Terezinha. E a nova empregada danou-se a coçar a cabeça numa tentativa de entender todas as novidades. O tal do croissant, a tal da baguete, a tal da cafeteira, a torradeira, as geleias, a manteiga, o suco de fruta.
Nossa, quanta coisa! Muita informação para sua pobre cabeça. Depois, ela soube que a empregada da Dona Terezinha tinha se aposentado e resolveu ir embora para o interior. Também soube de suas outras obrigações. Ia fazer de tudo um pouquinho. Seria só ela, a Dona Terezinha e a gata Cherry. A patroa foi logo elogiando a gata. Ela é minha querida. Aliás, seu nome significa querida em francês. Na sua cabeça, tão cheia de novidades, mais confusão se fez. Desde aquele dia, Chuvelinda passou a chamar a gata de Cherrida. Soube também que aos sábados viria uma faxineira. Chuvelinda foi apresentada ao aspirador de pó, ao telefone, à campainha, à máquina de lavar, ao liquidificador, enfim, conheceu toda a casa e o seu novo serviço. Medo de trabalho ela não tinha não, pois desde novinha ajudava seu pai e sua mãe nos serviços de casa. É bem verdade que a sua casa e aquela eram muito diferentes. O que tinha medo era de não aprender tanta coisa ao mesmo tempo. Dona Terezinha ia andando pela casa e ia lhe explicando o serviço e Chuvelinda ia andando atrás, com cara de aflição, pois era muita novidade. Até que, de repente, ela foi apresentada para a altura. Sim, a altura. Ela sentiu um vento entrando pela janela. Parou em frente e foi logo avisada pela patroa. Cuidado, estamos no 8º andar. Aqui é muito alto. Ela nem acreditou. Como podia estar numa casa tão alta assim? Pensou a nova empregada. Não podia ser. Chegou perto da janela e naquele momento ficou quase sem ar, pois diante dos seus olhos apareceu a imensidão do mar e abaixo deles pequenos carros, ônibus e pessoas andando lá embaixo na rua. Ficou sem fala. Seus olhos estavam arregalados. Nunca tinha visto o mar na sua vida inteira. E nem tinha ido num lugar tão alto como aquele. Como chegou de viagem à noite, não deu nem para reparar o seu tamanho e a sua belezura. Parecia que estava hipnotizada, até que conseguiu falar. Dona Terezinha, como pode tanta água junta num só lugar? E dizem que é salgada? É salobra? Então sua patroa deu as devidas explicações. Porém, de pouco adiantou. A moça queria saber mais sobre o mar. E como pode, num lugar não tem nem um rio vivo, e um outro tem uma imensidão de água? E como pode uma casa pendurada na outra? Sua patroa lhe deu novos esclarecimentos. Ela ouvia tudo com cara de espanto. Na manhã seguinte, lá foi Chuvelinda comprar o croissant e a baguete. Foi pelo caminho repetindo os nomes. Chegando na padaria do seu Manel, em meio a tanta gente, ficou nervosa, mas mesmo assim fez o pedido quando chegou a sua vez. Quero um pão cruá e um pão barquete, disse Chuvelinda ao atendente. Logo soube que algo deveria estar errado, pois foi avisada pelo empregado que a padaria não tinha pão croá. Levou só o tal de pão da barquete e avisou a patroa que não tinha pão croá. E em seu primeiro dia, o serviço seguiu lento, afinal, estava em fase de aprendizado. Quanta novidade! Novamente, no outro dia, cedinho, lá foi a jovem para a tal da padaria, mas dessa vez tinha mais um pedido: comprar blanquete de Chester. Mais uma vez foi repetindo os nomes pela rua. Nervosa, fez o pedido e novamente não conseguiu comprar o tal do pão croá. Voltou resmungando com os sacos de blanquete, barquete e cheste. Dona Terezinha estranhou, pois sempre tinha croissants no Sr. Manel.
Na terceira manhã, a moça chegou da padaria com uma rosca embrulhada e foi logo se explicando. Dona Terezinha, todo dia eu peço pão cruá e nunca tem. Aí resolvi explicar que era um pão enrolado e o moço me deu esse aí. Dona Terezinha repetiu mais uma vez. Chuvelinda, é croissant, croissant. Na dúvida, resolveu escrever o nome do tal do pão. No dia seguinte, Chuvelinda colocou uma roupa de sair e foi decidida para a padaria com um pedaço de papel na mão. Sua patroa lhe perguntou: aonde vai assim, toda arrumada? Vou na tal da padaria. Hoje eles não vão mais mangar de mim. Agora, arrumada assim, tem que ter respeito, oxe. Todo dia ficam rindo do meu jeito de falar e me chamam de Paraíba. E eu já falei que nasci no Ceará. Entrou toda estufada na padaria, mas ouviu os risinhos de sempre. Entregou o bilhete para o atendente e finalmente conheceu o famoso pão croissante. Dona Terezinha também lhe foi ensinando receitas de comidas e seus gostos. Soube que existia uma tal de comida que se chamava cassoulet, outra que se chamava estrogonofe e batata sauté, quiche Lorraine, o soufflé de queijo, o fricassé. Soube que a sobremesa preferida da patroa era o petit gâteau. E para finalizar a confusão em sua cabeça, soube que existia um tal de ovo poché. Ela só conhecia ovo de galinha. Será que esse ovo era de uma galinha diferente? Quando sua patroa recebia amigas, o almoço era diferente. Tinha uma amiga que sempre estava por lá, era a Dona Margarida. Este nome era fácil de guardar. Tinha uma tia com esse nome. Chegou o dia da jovem sertaneja ser apresentada ao supermercado. Nossa, quanta gente, quanta coisa, quanta comida, quanta novidade. Conheceu o tal do petit pois, que era verde e vinha em uma lata. Ficou imaginando em que terra que sua patroa tinha nascido, a julgar pelo par de olhos azuis e pelas comidas com nomes enrolados. Só podia ser nos estrangeiros. O tempo foi passando e ela foi tentando se adaptar às inúmeras novidades, mas a saudade insistia em visitá-la. Até que seu dia de folga coincidiu com o das dores. Então, elas foram passear bem longe dali, no bairro de São Cristóvão. Chuvelinda conheceu a Feira dos Paraíbas. Nossa, quanta alegria! Poder ouvir o som da sanfona, o cheiro das comidas que ela tanto gostava. Seu coração serenou um pouco. Comprou tapioca, farinha d'água, um naco de carne seca e um pouco de feijão de corda. O mar, ela só via de longe. Tinha medo e fascínio por ele. Até que em um domingo, bem cedinho, resolveu passear na areia da praia. Seus olhos não desgrudavam do horizonte. Queria saber onde a água acabaria. Imaginou quanta carne de sol poderia fazer com tanta água salgada do mar. Um dia ainda iria tentar. Ficou tão alucinada com a água salgada, batendo no seu pé, indo e voltando, que nem percebeu que o mar estava cada vez chegando mais perto. De repente veio uma onda e, pluft, deu-lhe uma rasteira. Com um susto, tentou se levantar, mas não conseguiu. E a água foi puxando Chuvelinda para dentro. Ela ficou desesperada, gritou, mas nada adiantou. Só serviu para engolir água. Quanto mais tentava sair, mais era levada por outro lado, e os prédios ficavam cada vez menores. Já estava dando como morte certa, pois suas forças já estavam se acabando. E novamente veio uma onda enorme que a empurrou mais uma vez, só que desta vez para fora. Foi praticamente vomitada na areia pelo mar.
Quando abriu os olhos, viu que não tinha morrido. Reuniu suas forças e se levantou, mas percebeu que não estava mais no lugar em frente à casa da sua patroa. Andou, andou, andou e não achava o prédio onde morava. Ficou desesperada, pois não sabia sequer o endereço e nem sabia de cabeça o número do telefone. O mar tinha levado seus chinelos e, a julgar pelo sol, já tinha passado muito tempo. E continuou andando. Seu estômago falava alto. Avistou um pontal e várias pessoas pescando. O sol já estava indo embora. Exausta, caiu na areia, desmaiada. Até que foi acordada por uma voz. Abriu os olhos e não acreditou. Conhecia aquele bigodinho fino. Era de Cícero, o porteiro. Só com a ajuda de Cícero é que conseguiu voltar para casa, já tarde da noite. Dona Terezinha já não sabia o que fazer. Tinha ido até a delegacia e eu ao hospital. E foi assim que Chuvelinda e Cícero começaram a se conhecer melhor. E o tempo foi passando e o coração de Chuvelinda ficava cada vez mais apertado de saudade do sertão e de sua família, principalmente quando recebia carta dos pais e da madrinha. A tristeza só diminuía quando lembrava que seu dinheiro estava ajudando muito toda a família. Chuvelinda e sua patroa se tornaram amigas. De vez em quando, fazia umas comidas de sua terra e a patroa lhe ensinava mais letras e lhe dava livros para ler. Tornou-se a sua professora. Ela e Cícero passaram a sair nas folgas, então pôde conhecer melhor a cidade dos Rios de Janeiro. O namoro ficou firme. O pedido de noivado chegou. E uma carta foi enviada para os seus futuros sogros. Cícero tinha planos de voltar para a terra natal, pois como morava no prédio em que trabalhava, conseguiu fazer um bom pé de meia. Era tudo o que Chuvelinda queria ouvir. Um belo dia, recebeu uma carta da madrinha, dando notícias que um enorme açude estava sendo construído e, junto com ele, o progresso estava começando a surgir. Imagine que até uma escola rural iria ser inaugurada. Ao mesmo tempo, a madrinha avisou que a saúde de sua mãe estava muito doente. O coração da sertaneja quase saiu pela boca de tanta emoção. E a roda do destino continuou a rodar. Depois que Cícero foi feito refém em um assalto numa agência bancária, ficou desgostoso com a cidade grande. Queria voltar para o sertão e constituir família na sua terra, junto à sua mãe e irmãs. E foi assim que Dona Terezinha perdeu a sua segunda empregada e amiga. Chuvelinda e Cícero partiram para o sertão. Mas antes, ela foi se despedir do mar. Pegou um vidrinho, encheu de areia, outro de água do mar e outro de conchinhas. Na mala, os livros que ganhou da sua patroa amiga. Fotografias da gata Xerrida, das Dores, da Feira dos Paraíbas, do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar e da Dona Terezinha. Levou também uma carta das Dores com dinheiro para sua madrinha. Agora seu coração deu lugar para a gratidão pelas suas amigas, Dona Terezinha e das Dores, e por tudo que viveu e aprendeu na cidade do Rio de Janeiro. A mão carregava a mala, já o seu coração carregava a alegria e seus olhos a esperança. E assim partiram Cícero e Chuvelinda para a terra natal. Esta viagem agora seria bem difícil. Sim, Maria Chuvelinda e Cícero estavam voltando para os seus familiares sobreviventes e, sobretudo, voltavam para aquela terra tão castigada, porém tão amada. A construção do açude foi um fator determinante para voltarem para as suas raízes, pois através de suas águas chegariam a saúde, a prosperidade e o progresso.
O coração de ambos vibrava como um fole de uma sanfona quando conversavam sobre os planos do casamento, a possibilidade de Maria Chuvelinda ensinar as primeiras letras para as crianças desassistidas, a oportunidade de Cícero tocar o roçado do sogro e abrir um comércio. Sim, estavam voltando diferentes do que partiram, porque na mala, além da esperança, também haviam as experiências vivenciadas na cidade grande. Receberam uma carta da madrinha, avisando que o forró iria comer solto lá em Querência, com muito rastapé, buchada de bode, baião de dois, tapioca e macaxeira, para comemorar a chegada do mais novo casal, que já estava com o casório marcado. E seria dias depois da chegada da longa viagem dos Rios de Janeiro até Querência.